Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Pensamento computacional, parte 3. O que vocês entendem como pensamento computacional? Jana Fernandes, mulher negra de pele clara, cabelo ruivo cacheado e volumoso, traja blusa preta com gola em V e usa batom marrom escuro. Está em uma sala de paredes brancas, sentada a uma mesa à frente de um homem e uma mulher. Então, assim, o pensamento computacional, apesar do nome, ele não é exclusivo da computação. Ele é um conceito que a gente tem, é um modo de pensar para a gente conseguir resolver qualquer problema. Então, ele vale para a computação, mas vale para qualquer outra área. Ricardo Edgar de Cacefo, homem branco e calvo, de cabelo preto nas laterais da cabeça. Usa óculos de armação retangular e camisa escura. Tá? Então, é uma habilidade que ele é fundamental para qualquer pessoa. Existem 4 pilares no pensamento computacional. O primeiro deles é a decomposição. Então, imagina que você tem um problema bem grande e você olha para ele e fala, e aí, por onde eu começo a resolver esse problema? A gente pega esse problema e quebra ele em pedacinhos. E a gente resolve cada pedacinho de uma maneira independente. É aquela coisa que vem desde os romanos, que é o dividir para conquistar. Então, se a gente consegue cada pedacinho, no final o nosso problema, que era grande, que era complexo, ele vai ser resolvido. O outro pilar é o reconhecimento de padrões. Você imagina que cada um desses pedacinhos, ele pode ser parte de um outro problema diferente. Então, se você já resolveu um outro problema que tinha aquele pedacinho, você já fala, nossa, esse aqui eu já sei. Ou esse que você está resolvendo agora vai te ajudar no futuro a resolver um outro problema, né? Então, são esses padrões que se repetem. Um outro conceito é abstração. Então, seria a gente poder olhar para o nosso problema e tirar dele as informações que são supérfluas, desnecessárias, e olhar só para aquilo que realmente é importante. Uma analogia que a gente pode fazer é com a reciclagem. Você imagina que a gente quer reciclar plásticos. Então, você vai pegar e você poderia falar assim, garrafas plásticas a gente recicla assim, canetas plásticas de outra maneira, sacolinhas plásticas de outra maneira. Só que a quantidade de objetos de plástico que existem são centenas, são milhares, não dá pra gente resolver esse problema. Agora, se a gente abstrai, a gente consegue falar, não, a gente vai fazer essas latinhas de lixo com uma cor vermelha para plástico. Então, todos os plásticos vão para lá e são reciclados de uma mesma maneira. Então, a gente consegue resolver esse problema dessa maneira, dessa forma. E o último pilar são os algoritmos. O que é o algoritmo? O algoritmo é a forma que a gente tem para resolver um problema passo a passo. Então, é uma sequência que é finita de passos e ela tem um tempo de resolução finito também. Então, uma outra analogia é você trocar uma lâmpada. Qual que é o algoritmo para trocar uma lâmpada? A gente pega uma escada, coloca a escada embaixo da lâmpada, sobe na escada, desrosqueia a lâmpada, tira a lâmpada, desce a escada, pega a lâmpada nova, sobe na escada, coloca a lâmpada nova no local dela e rosqueia. E com isso você trocou a lâmpada. Então eu tinha um problema, eu quebrei ele em pedacinhos e eu vou resolver cada pedacinho de uma maneira independente. Esse é um algoritmo. O algoritmo é a linguagem que o computador entende. O ser humano também segue algoritmos. A gente talvez faça isso de uma maneira implícita, que um modelo mental nosso do dia a dia, que a gente não vou fazer tal coisa, mas a gente faz. Mas essa é a linguagem que o computador entende. Então, quando a gente vai fazer um programa, a gente não vai falar para o computador, troca a lâmpada, ou faça tal coisa. A gente quebra o problema em pedacinhos e o algoritmo é essa sequência. A gente passa a sequência para o computador e ele vai resolver para a gente. Bom, então, diante dessa boa explicação que o Ricardo deu, o que eu gostaria de destacar é a importância da gente olhar para o pensamento computacional agora, então, como área de conhecimento, né, que deve ser ensinada desde a educação básica. Mônica Garbim, professora, mulher branca de cabelo castanho ondulado, usa camisa preta. Então, se a gente olhar a partir de 2022, foi estabelecida, né, a computação como também uma área de conhecimento a ser trabalhada na educação básica. Isso significa que a gente tem ali competências e habilidades, né, já que a gente está falando da Base Comum Curricular Nacional, estabelecidas para trabalhar o pensamento computacional desde a educação infantil. E a gente está falando, por exemplo, na educação infantil, inclusive a base dá algumas exemplos, né, de como que você pode trabalhar a computação desplugada, né? Então, a gente está falando de educação infantil, a gente não está falando de apresentar o computador, as telas, né, para as crianças. Também no ensino fundamental e depois no ensino médio, a gente tem toda essa organização, né? E aí destacar a importância, então, do pensamento computacional para resolver problemas, para depurar alguns conceitos, enfim, e a gente ter ali um desenvolvimento de outras habilidades que a computação permite, né? Afinal de contas, a gente está aí
numa sociedade contemporânea que a internet, o computador, ele é parte, né, da vida da sociedade. Ricardo, você trouxe aqui um exemplo pra gente que também se relaciona com a disciplina, certo? Exatamente. Você pode mostrar pra gente como que funciona? Essas plaquinhas que a gente tem aqui são plaquinhas da Microbit. Sobre a mesa, há diversas placas pequenas e pretas com LEDs vermelhos conectadas por fios a uma bateria. Ricardo pega uma delas. Os LEDs piscam e formam a sigla Univesp, com as letras se movendo da direita para a esquerda. Então, como que ela funciona? Ela tem uma bateria que conecta na plaquinha e existe um programa aqui dentro de computador mesmo. E como que foi feito esse programa? A gente faz numa linguagem visual. Então, anteriormente eu expliquei sobre programação, você consegue programar digitando as linhas de código e por blocos. Isso aqui é por bloco. Então você tem um determinado problema e a gente cria blocos e esses blocos vão resolver o seu problema e depois que você programa, você tem um simulador, que é o que está na tela, esses numerinhos aí andando. Há um grande monitor à esquerda da docente Mônica com o espelhamento de um notebook que ela mexe. Na tela do monitor à esquerda, a reprodução de uma placa com os LEDs que piscam e formam números. Ao centro, um menu com várias funções divididas por cores. À direita, uma coluna curta de blocos azuis com um código. E você consegue pegar esse código que você fez e colocar na placa. Então você tem uma coisa palpável que você, no mundo real, vai executar o programa que você fez, tá? Acho que a Mônica pode explicar esse, né, que foi ela que desenvolveu. Isso então, aqui a gente tem nessa parte aqui à direita, como o Ricardo já colocou, é onde a gente tem a programação em blocos, né? Então aqui a gente tem as funções, né? E você vai simplesmente carregando. Só para dar um exemplo, tá vendo? Ó, é bem simples. Você vai ali, né? Claro que esses daqui não vão funcionar, porque não é o que eu tinha pensado, não faz parte, né, da programação desse, mas é só para mostrar que é só um arrastar mesmo e que as coisas funcionem. A professora Mônica clica na função básico no menu central e abre opções de blocos de comando. Ela clica em um bloco azul e o arrasta para a direita. Escolhe outro bloco e o encaixa debaixo do primeiro à direita. Ao serem arrastados, os blocos ficam amarelos. Mônica apaga os 2 blocos. Na sequência, ela indica os blocos que formam o código da placa e cita os comandos na ordem. Então aqui, ó, ele vai sempre mostrar o número 0, depois ele vai limpar a tela, vai mostrar o 1, o 2 e o 3. Aqui é uma programaçãozinha básica só para ele contar. Então ele começa aqui na minha plaquinha, contando o 0, o 1, o 2 e o 3, né? A docente pega uma placa de cima da mesa e lê os números conforme são exibidos no visor. E aí, assim, com base no cenário que você coloca, por exemplo, se você for trabalhar isso na educação básica, né? E aí tô falando do meu lugar de fala, que é a licenciatura. É pensar, sei lá, vou ensinar números hoje, então posso usar dentro de disciplina de matemática, ou posso ensinar dentro de uma outra disciplina, português, se eu quiser que ele escreva alguma coisa na telinha do aplicativo. Então é um pouco relacionar, né, o que você pretende ali da sua programação com alguma área de conhecimento que você vai trabalhar na educação básica, no caso, né? Tô falando específico da educação básica, e a plaquinha mostra. Então, é bem simples, né? Essa programaçãozinha que eu fiz. Isso motiva as crianças, né? Sim, com certeza. Eles olham para isso daqui, vem enfim, o piscar ali, né? A computação por só, né? E falando dos computadores, né? As tecnologias de modo geral, elas motivam muito as crianças, né? Mas é importante dizer que não é só isso, né? A gente precisa encontrar uma forma de engajar. Então, não é simplesmente dar o computador e, vocês resolvem os problemas. Não, eu preciso entender, então, agora, como professor, o que essa tecnologia possibilita para que eu, no futuro, quando eu for, né, professor ou professora, consiga contextualizar esse uso dessa tecnologia dentro de uma atividade de educação. Então, os alunos ficam super motivados. E aí também a importância, né, da gente trabalhar com esse tipo de tecnologia numa disciplina da licenciatura. A ideia é que a gente vá passo a passo. Então, no modelo que a gente vai mostrar para uma criança, tal, o primeiro passo seria o que a Mônica mostrou, que você vai exibir os números, por exemplo. Então, se tem um problema, quer exibir 3 números na tela, ótimo.
né? Essa é a primeira coisa. Agora, o que eu faço com esses números, né? Então, nesse programa aqui, o que ele vai fazer? Quando a gente tem, ele tem botões, a plaquinha, tá? Então, ele tem o que ele chama aqui, esse botãozinho é o A, o outro é o B, e você tem a opção ainda de apertar os dois ao mesmo tempo. O botão A está à esquerda do visor, o botão B à direita. No monitor à direita, um código longo formado por blocos coloridos. A seguir, Ricardo cita o código. Tá? Então, esse programa aqui, conforme ele aperta o botão A, ele tem um bloco lá que é quando o botão A é pressionado. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um determinado número e ele vai incrementar esse número e exibir na tela. Até aí, ótimo. Só que o nosso problema aqui eu quero exibir os números de 1 a 9. Quando eu chego no número 9 e eu vou exibir o 10, eu não posso, porque minha restrição aqui é que eu quero um dígito só. Então, o aluno ele tem que identificar o que eu faria quando chegasse no 10. Como é que eu resolvo isso, né? A resposta você vai pegar esse número e colocar ele, essa que a gente chama aqui de variável, que é como se fosse uma caixinha que vai mudando os valores, e eu colocar essa variável com o valor 1. Então, se eu chegar no 1, eu vou fazer aqui, aqui eu já estou no 5, né? Eu fui para o 6, para o 7, para o 8, para o 9, e agora eu vou para o 1. Cheguei no 1. Os números mudam no visor conforme Ricardo clica no botão A. Então, dentro dos meus bloquinhos lá, tem a resolução desse pequeno probleminha. Se eu estou no 9 e fui para o 10, o que eu faço? Coloco no 1. Tá? Agora, o que o botão B aqui vai fazer? Ele vai tentar identificar se o número que estou exibindo é par ou ímpar. E aí entra um pouco o conceito que a gente comentou do pensamento computacional da abstração. Porque nós sabemos que o 1 é ímpar, nós sabemos que o 2 é par, que o 3 é ímpar, ótimo. Mas eu vou fazer isso para todos os números, né? Imagina que você tem que fazer uma atividade, um programa para todos. Não posso, é impossível, para todos os números, um por um, falar se é par ou ímpar. Então, qual que é a regra matemática, Mônica, do par ou ímpar? Eu pego o número, eu divido ele por 2 e olho o resto. Se o resto do meu número é 0, o número é par. Se o resto for 1, o número é ímpar. Então, aqui eu consegui abstrair o meu problema. Eu não preciso mais verificar se o número é 1, a variável número vale 1, ele é ímpar. Se vale 2, ele é par. Não. Eu vejo essa conta e olho o resto dela. Então, o número 1 dividido por 2, o resto vai ser 1. Então, ele toca a musiquinha e exibe de ímpar. Com o numeral 1 no visor, Ricardo clica no botão B. A letra I aparece no visor e a placa emite um sinal sonoro. Então, se eu vou para o próximo número, o número 2, P de par. E eu faço isso para todos, né? Então, com isso, o aluno aprende o conceito de abstração. Então, e isso é muito importante para ele. Mais para frente, quando ele for aprender a programar ou fazer coisas mais elaboradas, ele vai ver que isso é uma função, que é você pegar o seu probleminha, colocar ele numa caixinha e você passa um parâmetro, que no caso é o nosso número, e ele vai dizer se aquele parâmetro é par ou ímpar. Isso vale para qualquer número, né? E aí, uma outra brincadeira é se você apertar o A e o B junto. Nesse caso aqui, ele vai tocar uma musiquinha e vai exibir a palavra Univesp. Aí, nesse caso aqui, ele anda, né, para o display e exibe a palavra inteira. Então, esse modelo é interessante porque a gente consegue ensinar os conceitos do pensamento computacional, pegar cada um desses pilares, trabalhar eles, o aluno do programa, ele vai fazer isso daí num simulador, então ele não precisa da plaquinha, né? Então, se a gente está pensando nos nossos alunos, não precisa da plaquinha. Ele tem essa caixinha que está aqui, faz exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Então, se eu vier aqui no botãozinho A e incrementar, vai para o 4, para o 5, para o 6... Com o mouse, Ricardo clica no botão A da reprodução da placa no monitor e os números alteram. Na sequência, ele clica no botão B da reprodução. 6 é par ou ímpar? Vamos ver, é par. Então, é o mesmo programa, né? E aí, como que funciona? Você pega um cabinho desses de celular, liga no computador, tem um botãozinho de download, ele joga para a plaquinha e pronto. É um processo, quando eu fui fazer, me surpreendi como uma coisa hoje está muito simples, em 10 segundos ele já faz o deploy, já copia o programa de lá para cá, né? Então, esse é um modelo muito, muito oportuno. E o que eu vejo no caso da licenciatura, que a sala de aula cada vez mais vai ter laboratórios disso aqui. É muito comum hoje as escolas já terem, e isso é uma habilidade essencial. Na nossa época, falando que a gente é um pouco mais velho, a gente tinha o laboratório de química, não tinha? Sim. Você tinha umas coisas, fazia experiência e tal, agora é de computação. Você vai ter plaquinhas assim, e você tem N outras, né? Você tem robozinhos, você tem carrinhos, e a tendência na escola é essa.
Então, as crianças vão aprender a programar, vão aprender o pensamento computacional primeiro, e programação é uma skill secundária, mas que ele vai aprender também, junto com outras coisas, e usando o hardware físico aqui para fazer essa implantação. Então, os nossos professores, no caso da licenciatura, têm que entender esse modelo, porque é o que eles vão encontrar na sala de aula. Então, esse é um desafio, e eu entendo que talvez eles tenham até alguma restrição com matemática e tal, mas, gente, isso aqui não é matemática, você não vai fazer cálculo, não vai fazer integral, não é isso. É basicamente pegar um problema, dividir em pedacinhos e, de alguma maneira, contar para o computador como resolver. É isso. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Lubienska Jaquier Ribeiro. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Ana Rafaela Chanes, revisão Cláudia Guarnieri, consultoria Sidney Tobias, gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk. univesptv.com.br